As redes sociais que a gente mais conhece estão em crise. These platforms have outlived their utility. Elas têm um ciclo de vida. I do think it is time for the, social media platform giants to be reined in. Estamos sim frente a uma grande mudança. Será então que elas vão acabar? A fase é de profunda transformação. Tem notícia disso na imprensa do mundo todo. Facebook e Twitter em decadência de usuários, com mudanças constantes, Instagram repensando estratégias para competir com o TikTok, e nós no meio desse fogo cruzado decidindo para que lado vai a nossa atenção. Eu falei com especialistas para entender se essa turbulência significa uma ruptura histórica. Estaríamos no começo do fim das redes sociais? É difícil falar, enfim, de uma coisa tão usada como as redes sociais, até porque existem muitas. Mas olha, tudo indica que vem por aí pelo menos uma temporada de incertezas, adaptações, e que pode sim representar o declínio dos modelos de plataformas que os usuários mais antigos têm como referência. Aquela história de um app só para ficar ali vendo foto dos amigos, onde o vizinho está passando férias, e isso parece estar se tornando passado. A avaliação é de todos os pesquisadores com quem eu conversei, e eles estão fazendo algo aparentemente simples: ler os sinais que estão por toda parte. Os números, por exemplo. Projeções desta plataforma internacional de pesquisa são de que Twitter e Facebook, pioneiros do setor, já estavam e vão continuar perdendo usuários nos próximos anos. Em 2023, 2,5 milhões de pessoas podem abandonar o Facebook só na América Latina. Brasil e México serão responsáveis por 60% dessa perda. O Twitter, na luta para se reequilibrar após a compra por Elon Musk, também deve enfrentar um êxodo de perfis ativos, cerca de 30 milhões a menos no mundo todo até 2024, quase 10% do total de usuários. Nos países latino-americanos, a queda estimada é de 5,4 milhões de inscritos. A gente já vai falar de Instagram e TikTok, onde a situação é diferente. Mas antes é preciso explicar por que esses estudos projetam essa debandada do Facebook e do Twitter. E como isso dialoga com a nossa pergunta ali do início. As redes sociais estão em colapso? Qual o futuro delas? Bom, dois aspectos na avaliação de especialistas resumem o problema: falhas no combate à desinformação e negligência com a privacidade de dados. O primeiro se aplica mais ao Twitter, o segundo ao Facebook. Você deve se lembrar do escândalo que foi o vazamento de informações pessoais de milhões de usuários do Facebook há alguns anos. Lançou dúvidas sobre a reputação da empresa responsável, hoje a Meta. O mesmo aconteceu com o Twitter ao longo da última década, embora o motivo tenha sido outro. Diferentes analistas sempre enxergaram o Twitter como um espaço importante de debate, mas onde também circulam teorias da conspiração perigosas, ou mentiras mesmo, como essa do ex-presidente Jair Bolsonaro falando em tratamento precoce para a Covid. Tudo isso, com o passar do tempo, foi cansando as pessoas, minando a confiança de quem compartilha esses ambientes digitais. E vieram concorrentes, o mercado se ampliou, novos serviços de mídia digital foram lançados e nós nos transformamos em um público mais exigente, que não dedica atenção a qualquer coisa, especialmente após uma exaustiva pandemia. Foi o que me disse a escritora e pesquisadora Zizi Papacharici, que dá aulas no Departamento de Comunicação da Universidade de Illinois, em Chicago. Essas plataformas perderam a utilidade, elas não são tão importantes como costumavam ser. Saímos da pandemia com uma compreensão muito diferente do nosso tempo, de como queremos gastá-lo e com quem queremos gastá-lo. Nós nos tornamos usuários mais sofisticados, mais instruídos e com mais nuances. Somos outras pessoas não tão fáceis de agradar. Pois é, nós não somos mais os mesmos. E as redes? Será que mudaram o suficiente para se adequar às nossas necessidades de hoje? Esse é um ponto fundamental. Estamos falando até agora mais de serviços criados há muito tempo. Facebook em 2004 e Twitter logo depois em 2006. Aquela sociedade onde eles surgiram não existe mais. Os primeiros iPhones, por exemplo, símbolos da revolução dos smartphones, começaram a ser vendidos em 2007. Desde então já apareceram gerações e gerações deles, internet das coisas, inteligência artificial, recursos que 20 anos atrás eram impensáveis ou só existiam na ambição de visionários. Em 2023, as expectativas e vontades são outras. Nós crescemos, evoluímos e mudamos em termos do que queremos. E o mesmo acontece com as gerações de pessoas que nos seguem. Essas mídias foram criadas para atender às minhas necessidades ou às suas, mas não necessariamente atendem às necessidades de adolescentes que entraram na vida adulta durante uma pandemia. Eles podem ter ideias muito diferentes de como querem gastar seu tempo.
Só que a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que essas gigantes da tecnologia ficaram de braços cruzados esse tempo todo, inclusive durante a pandemia, em que foram fundamentais para a nossa comunicação. Não mesmo. O Facebook não é mais um site apenas para se conectar com os amigos, contar e mostrar momentos da vida, como lá atrás. Nem o Twitter, um mero diário com humor ou a crítica do dia. Ambos se tornaram lugares virtuais complexos, com mais destaque para vídeo, mais dinâmicos, corporativos, privilegiando inclusive conteúdos de publicidade. Tudo, de certa maneira, para salvar o próprio modelo de negócio, o que não é nenhuma garantia de que vão recuperar a audiência perdida, na opinião da professora da USP, Elizabeth Saad, que coordena um grupo de pesquisa sobre sociedade digitalizada. Todas as plataformas, elas têm um ciclo de vida, né, com relação a protagonismo, a audiência, a introdução de inovações. Essas plataformas maiores hoje, elas estão num pico do ciclo de vida que já começa a entrar numa decadência, no sentido que todo mundo já se acostumou e que então eu posso procurar outra coisa. O que a gente precisa se perguntar é se isso basta para dizer que o Facebook ou o Twitter vão deixar de existir. Será que indícios de decadência, redução de protagonismo e mudanças de comportamento do usuário servem como parâmetro para condenar ao ostracismo produtos de corporações tão poderosas? O Instagram, por exemplo, virou o jogo, incorporou características do concorrente TikTok e, junto com ele, está entre as redes sociais mais promissoras da América Latina. O TikTok, aliás, é a que vai crescer mais rápido. O Instagram, quando surgiu em 2010, era praticamente uma galeria de fotos online. Hoje, um misto de vídeos, fotos e recomendações de serviços e conteúdos de influenciadores. Tudo baseado no perfil de cada um e na rede de contatos. Uma baita evolução, né? Mas podia ter ficado para trás. O avanço só aconteceu, segundo especialistas, por causa de novas possibilidades da tecnologia e da pressão do TikTok, que veio em 2016 e rapidamente se popularizou entre os jovens com vídeos curtos, músicas. Onde eu tô querendo chegar é que não se pode tão facilmente preparar o obituário das redes sociais mais populares, porque elas têm a chance de se reinventar. Em vez de morrer, elas podem evoluir, se transformar. Eu acho apenas que a gente está vivenciando um momento significativo de transição. No que a gente já se acostumou, né, no cenário das plataformas, eu diria que estamos iniciando um novo momento de ruptura, da mesma forma que lá atrás foi a ruptura das redes sociais. A ruptura é real e vai ficar mais evidente nos próximos anos. Eu volto a perguntar, é o fim das redes sociais? Bom, essa fase de transição vai pôr em xeque as Big Techs, não as redes sociais como espaços públicos de interação online. Uma coisa não tem a ver com a outra, foi o que me disseram os pesquisadores e que é uma perspectiva interessante para a gente refletir sobre o assunto. Vou explicar melhor. Em geral, quando falamos em redes sociais, falamos de empresas que dominam o mercado. Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, aí tem o Twitter, TikTok, YouTube, que é propriedade da Google, para ficarem alguns exemplos mais conhecidos. As empresas, por mais indispensáveis que se apresentem, podem sim ir à falência, demitir funcionários, como ocorreu com o Twitter. No pior dos casos, cair no esquecimento, como o Orkut. Porém, o conceito que elas difundiram, que a gente chama de rede social, esse lugar onde nós de alguma maneira nos relacionamos uns com os outros há anos na internet, esse não deve desaparecer. Os provedores talvez mudem, só que a tendência, na verdade, é que cada vez mais a nossa vida se intensifique nesse aspecto bidimensional, uma fusão entre o que experimentamos como realidade física e virtual, com a virtualidade ganhando protagonismo. Qual empresa vai dominar no futuro, ou que novos serviços serão oferecidos, é o que a gente fica querendo saber. A Zotênia Sujon tem alguns palpites. Ela é autora do livro A Era da Mídia Social, publicado em inglês, e coordena o London College of Communication, no Reino Unido. We're not seeing new technologies, we're seeing Não estamos vendo novas tecnologias, estamos vendo novas combinações, pequenos desenvolvimentos. E a tendência é mais de perfis algorítmicos e sistemas de recomendação. Portanto, os algoritmos estão se tornando importantes no desenvolvimento de tecnologias sociais. E eu diria que a inteligência artificial também é algo cada vez mais importante. O que o TikTok nos mostra é que há uma enorme confiança e apetite por vídeos multimídia, música. Esses são os caminhos, as empresas vão
mudar, mas a ideia das tecnologias sociais continuará. Will continue to persist. As empresas atualmente hegemônicas podem perder a força até acabar, mas as redes sociais não. É mais ou menos isso. Elas apenas vão ter, quem sabe, outros donos, se adaptar aos novos tempos, incorporar novas ferramentas. Serão também menos sociais porque vão estar dominadas por recomendações, posts patrocinados e de influenciadores, que é o que vai fazer o dinheiro circular. Especialistas apostam ainda no surgimento constante de redes com grupos menores, onde os membros compartilham interesses, e numa maior presença da realidade aumentada ou inteligência artificial nas interações. Pode ser na forma de uma máquina que conversa com a gente, como o ChatGPT, talvez algo que ainda virá. São muitas as possibilidades. Fato é que, para isso acontecer, para as gigantes da tecnologia conseguirem se manter onde estão e para novas surgirem, os especialistas são categóricos. A regulação é inevitável. Há um consenso de que a gente precisa confiar naquilo que a gente vê numa rede social, por mais democrática que ela precise ser, por mais liberdade de expressão que o usuário exija. É a opinião de todos os pesquisadores com quem eu conversei, incluindo o Nicolo Zingales, professor no curso de Direito e Regulação da Informação na FGV Rio. Estamos, sim, frente a uma grande mudança do marco regulatório e das expectativas que a população tem em relação às mídias sociais. A ideia dessas mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro são justamente de reconhecer que o ambiente digital é uma extensão do ambiente físico no qual a gente está vivendo. Não regular esse ambiente pode ter grandes repercussões sobre nossa esfera pessoal, direitos tanto individuais quanto coletivos. É inegável que as redes sociais vêm sendo usadas de forma mal intencionada para desinformação. Em 2018, no Brasil, ajudaram a eleger um populista de extrema-direita. E em 2022, estavam no centro do jogo político nacional. Foram ferramentas de preparação, segundo as autoridades brasileiras, para os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Tudo isso levou o Brasil a se apressar no debate do PL das fake news, um instrumento para colocar freio nos discursos de ódio e nas notícias falsas. A União Europeia aprovou em 2022 justamente uma lei com essa finalidade. Chama Lei de Serviços Digitais, uma forma de proteger os usuários, a liberdade de expressão e as oportunidades para negócios, como a própria presidente da Comissão Europeia falou na época. E essa parece ser uma tendência global, um caminho sem volta se as Big Techs por trás das redes sociais mais populares do mundo, ou as nem tão bigs assim, quiserem continuar existindo. I do think it is time for the, social media and platform giants to be reined in because they've had far too much power. O que vamos ter é um espaço digital mais seguro, mais regulado. Não é mais Far West. Our friendships are not going to go away. The multimodality is not going to go away. But the platform is going to change. It's going to become something else. Poderá surgir algum novo protagonista, futuro protagonistas, que pode alterar a posição destas plataformas aí no ambiente.